Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. E agora, nesse momento tão importante, Senhor, momento da exposição da Tua palavra, Senhor, eu suplico que eu possa estar totalmente sobre a influência do Espírito Santo e que o Senhor possa conduzir todos os corações, os ouvidos cativos ao Senhor, para ouvir a Tua palavra e levar daqui, Senhor, a boa semente do Evangelho, para colocar em prática e glorificar o Teu nome. Amém, irmãos? Na semana passada, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. Também disse o que não seria o batismo com o Espírito Santo. Então, eu procurei resumir em 3 pontos. Primeiro, quando alguém crer, não necessariamente ela tem o Espírito Santo ali. Nós mostramos vários textos que uma pessoa pode crer sem ainda ela ter o Espírito Santo. Ela pode crer por uma ação do Espírito Santo externa sobre a vida dela, mas ela ainda não tem o Espírito Santo dentro dela. E muitos textos na Bíblia, eu citei aqui vários deles, você pode ver os próprios apóstolos que só receberam o Espírito Santo lá em João capítulo 20, versículo 21, que Jesus ressurreto, ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Recebeu o Espírito Santo. E não só isso, tantos outros casos, e talvez o mais interessante seria em Atos capítulo 19, quando nós vimos ali Apolo e alguns pregadores ali, que já pregavam o Cristo, e Paulo aborda eles dizendo, olha, vocês... qual batismo que vocês têm? Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Apolo vai dizer, mas nem sabemos o que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, explica para eles o que seria esse batismo, que há uma diferença muito clara nas Sagradas Escrituras entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Isso é fato, isso é indiscutível. Mas eles não tinham o Espírito Santo, mas pregavam o Evangelho. O apóstolo Paulo, então, vai impor as mãos sobre eles, ora por eles, eles recebem, então, o Espírito Santo. Nós sabemos que naquele início da igreja primitiva, o batismo com o Espírito Santo, da forma que nós ensinamos, ele era extremamente comum, porque a igreja precisava se reerguer e, de fato, se estabelecer diante de tanta perseguição que tinha, porque eles estavam onde? Em Jerusalém. No lugar onde que Cristo morreu, e que todos eles estavam sendo ameaçados de serem mortos também. O batismo com o Espírito Santo fez com que os apóstolos, ao invés de continuarem escondidos naquela casa, com medo dos judeus de serem mortos, eles agora têm uma coragem, uma intrepidez, uma ousadia tão grande, que eles agora vão pregar nas ruas, a ponto de fazerem sinais, prodígios extraordinários, isso é indiscutível, mas de todos aqueles gentios, até mesmo judeus, reconhecerem que eles só poderiam estar fazendo aquilo porque eles estavam em contato com Jesus Cristo. Então, na semana passada, falamos do batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Não é o Espírito Santo que me batiza. As Sagradas Escrituras dizem claro sobre isso. Quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós somos batizados nas águas, ou pode ser até antes, quando nós cremos e pedimos o Espírito Santo, ele pode estar habitando em você. Você pode ser selado com o Espírito Santo no corpo místico de Cristo, sem dúvida. A partir do momento que você crer, e você recebe uma oração, e você é batizado nas águas, você é selado com o Espírito Santo, você é selado no corpo místico de Cristo. Você recebe esse selo, que é a comprovação dessa herança, que nós pertencemos a alguém. Nós somos comprados. Pois bem, então nós temos, você pode crer sem ter o Espírito Santo dentro de você. Isso, se você não viu essa pregação, veja a importância dessa pregação. Você passa a ter o Espírito Santo quando você realmente busca, pede
E claro que é uma obra soberana do Senhor Jesus Cristo, de termos o Espírito Santo, mas nós precisamos crer no Espírito Santo. E no batismo nas águas, então nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos ali que você então recebe o Espírito Santo, ele reside em você. Mas a diferença do batismo com o Espírito Santo e de ter o Espírito Santo é que uma coisa é o Espírito Santo residindo em você e dizendo para você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, estar ali como conselheiro, como amigo. Outra coisa é o Espírito Santo estar dentro de você, mas agora você já não age mais como você. Agora não é você mais quem vive, agora é Cristo que vive em você. O batismo com o Espírito Santo faz com que eu e você possamos ter, é Cristo vivendo em nós. E a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, a maior, e biblicamente falando, é o amor. Você pode orar em línguas, você pode ter visões, você pode profetizar tudo isso sem problema nenhum. Mas se realmente você foi batizado com o Espírito Santo, esse dom tem que estar junto. Que é o amor pelos pecadores, é o amor pelas almas. Se não tem isso, eu disse na semana passada, continue procurando, porque você não foi batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, é profundo, é necessário. Precisamos entender todos esses textos, precisamos entender cada detalhe que nós estamos aprendendo, logicamente, então, para entender, saber separar. Quando o Espírito Santo ele está presidindo em nós, quando ele está presidindo a nossa vida, o que acontece? Nós precisamos entender que ele vai nos levar para fazer as missões externas. Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo para ficar dentro de casa. Não existe isso, biblicamente falando, nem na história da igreja. Quando a igreja foi invadida pelo Espírito Santo, houve os avivamentos, houve esse revestimento de poder, todos sabiam que ali havia algo novo, algo diferente. É uma obra soberana do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então nós vamos ler Atos 1, já pode ir preparando aí, Atos capítulo 1, versículo de 6 a 8. Atos 1, versículo de 6 a 8. Atos 1, versículo de 6 a 8. Enquanto você vai achando aí. Então hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Seria o fechamento praticamente da introdução do livro de Atos. Eu já falei isso algumas vezes, que eu trabalho com muita calma, os versículos, mas como está acontecendo no livro de Ruth, nós já estamos aí tendo porções maiores, de 4, 5 versículos, expondo eles. Atos capítulo, todos abriram então, Atos capítulo 1, eu vou começar a ler ali do versículo 5 até o 8, e nós vamos parar aqui, mas eu vou trabalhar os 6, 7 e 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós sabemos que foi 10 dias depois. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, vou repetir, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, vamos então no versículo 6, vamos acelerar, porque temos ainda, temos a Santa Ceia, vamos então aproveitar o máximo dessa palavra. Versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Bom, o lugar que eles estavam aqui, quando você começa a meditar, seria ali no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus Cristo aqui está nas vésperas de ser elevado ao céu. De ser elevado ao céu, ele está no Monte das Oliveiras. Isso você vai ver aí no versículo 12. Está bem escrito, está bem destacado isso daí. Os apóstolos, eles fazem essa pergunta, tentando, ainda nos últimos instantes, na presença do Senhor Jesus Cristo,
Porque eles ficavam com essa pergunta na cabeça, mas até agora o Senhor não falou sobre a restauração de Israel. Então eles aproveitam aquele momento, Jesus está falando, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, vocês ficam lá no cenáculo, vai descer poder sobre vocês, para vocês serem as minhas testemunhas. E aí eles me fazem uma pergunta que não tem nada a ver. Jesus está falando de uma coisa, eles estão entendendo outra, e eles querem saber, mas o Senhor, não é o Senhor que vai tomar o trono de Davi? Eles queriam resolver um problema político. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Então veja que os apóstolos aproveitaram esse momento, porque eles queriam saber, Senhor, e como é que fica Israel nesse momento? Essa pergunta envolve 4 coisas aqui: restauração, tempo, reino e Israel. A restauração aqui para os judeus é o sonho deles. Veja que seria essa restauração. Se nós formos lembrar, se você pensar um pouquinho aí, eu falei do rei Davi, agora eu vou falar dele. O último reinado que trouxe segurança para Israel, que trouxe glória para Israel, foi o reinado de Davi. Todos os reis ao seu redor respeitavam Davi, porque viam que Deus estava com ele. Do reinado de Davi até Jesus, nós estamos falando aproximadamente 1000 anos, 1010, 1006 anos. É muito tempo para uma nação esperar uma restauração. Nós estamos observando, por exemplo, você vê aí o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Você vê já o desejo dos ucranianos de quererem que a Rússia saia daquele lugar, porque a terra é deles. E eles não vão ter sossego enquanto eles não tiverem a terra de volta deles. E eu acredito que eles não vão dar sossego também para os russos enquanto eles não saírem de lá. Porque a sua casa é o seu terreno. E os judeus estavam aqui debaixo de qual império? Império Romano. Já tinham passado pelo Império Persa, Babilônico, Império Grego, Império agora Romano, e depois Turco-Otomano e por aí vai. Isso foi depois. Mas naquele momento eles estavam sob domínio do maior império de todos os tempos, o que durou mais tempo, 400 anos aproximadamente. Então a pergunta deles foi essa: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o país de Israel, a nossa nação? Está aí, todo mundo aqui pinta e borda conosco, fazem-nos fazer coisas que não é da nossa cultura. Eles nos escravizam, cobram impostos, eles estão aqui consumindo aquilo que é nosso. Eles pegam o nosso ouro, eles pegam a nossa comida, eles invadiram o nosso país e nós somos escravos deles. A visão deles era essa. E aí eles continuam. Pensa isso aqui no Brasil. Se vê um país aqui invade. E você tem que ficar servindo a eles, pegando tudo que é nosso. Tudo que está, veja, tudo que está no nosso país. Vamos pegar, vamos levar para os outros países. É isso que Israel vivia, sempre nessa situação de escravidão. Então, depois que Davi morreu, eu falei aqui, Israel foi destruída várias vezes. Depois da morte do rei Davi, foi dividido Israel. Israel ficou na parte norte e Judá ficou na parte sul. E depois disso nós temos o exílio ali no ano 586, temos o exílio no ano 722. Israel nunca mais foi a mesma, sempre sendo sequestrado e levado para a Babilônia, sequestrado e levado para a Síria. E eles fazem essa pergunta para Jesus: o senhor está indo embora, o senhor está subindo ao céu, mas como é que fica nós aqui? Como é que nós vamos ficar aqui? Como é que nós vamos ficar aqui se o Senhor não vai? Essa era a pergunta deles. Israel aguardava as promessas que estão escritas nos profetas. Para vocês verem aqui, eu quero que o Lucas já deixe aí, vou citar aqui rapidinho algumas. Jeremias 30, versículo de 8 a 9. Você vai ver que existem muitas promessas que estão no Velho Testamento, e também o Senhor Jesus Cristo mencionou alguns textos falando da restauração de Israel. Mas é claro que quando o Senhor menciona, ele menciona do reino dele, incluindo Israel. Agora veja, você tem promessas de vários profetas conceituados. Promessa de restauração, promessa de proteção. Qualquer um vendo o Senhor Jesus Cristo fazendo aqueles milagres, vendo o Senhor Jesus Cristo cumprindo
o que estava sendo feito. Estava dito pelos profetas. Eles criaram uma expectativa. É agora, chegou a hora. Chegou a hora da restauração. O que acontece no Brasil hoje? Estão colocando a esperança da mudança de um país numa pessoa. E jamais alguém vai conseguir mudar esse mundo. A nossa esperança é o reino de Cristo e ponto. Eu vou trabalhar mais isso daqui a pouco. Veja aí. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então veja que está falando aqui, lógico, de um novo Davi, dizendo na pessoa, nós sabemos que é na pessoa de Cristo, mas a esperança era o quê? Que eles não iriam mais ser escravos, que eles seriam uma nação independente. Outro texto que vai nos ajudar a entender isso, Isaías 49, 8. Todas essas profecias apontavam para, naquele momento, uma restauração ali, naquela época, mas também apontava para a restauração definitiva. Nós não podemos esquecer disso. Isaías 49, 8 vai dizer assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da tua salvação te ajudei e te guardarei. E te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Amós 9:11 também vai falar algo muito importante. Quero deixar bem destacado isso daqui. Então eles estavam acostumados com promessas de restauração. A nação vai ser restaurada. Jerusalém vai ser a capital das nações. Israel vai ser a nação que eles tinham isso em mente. Para eles, a vinda de Cristo, então, seria um reino já literal. E o Senhor Jesus Cristo deixou claro nas Sagradas Escrituras que isso, o reino, ele vai dominar essa terra, novos céus e nova terra. Amém, sabemos disso. Mas primeiro, ele precisava resolver o nosso problema do pecado original. E que o nosso coração não tem que estar nesta terra, neste mundo que o homem construiu com as suas mãos. Esse sistema. Mas é olhar para o reino de Cristo que vai desfazer tudo que está aqui para um novo tempo. Então todos aqueles que sonham com um mundo melhor, ele só vai existir quando Cristo voltar. É impossível este mundo com pecado dominando a mente dos homens se tornar um mundo melhor. O seu pode se tornar um mundo melhor porque você vive num país que não tem perseguição ainda. Já estamos tendo. Estão querendo proibir a evangelização. Está pronto? Para uns não vai fazer diferença, né? Porque não fala de Jesus, não fala nada. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Amós 9:11 vai dizer: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então eles estavam acostumados sempre com promessas. Você vai ver isso em Salmo 72, você vai ver isso em Salmo 89, Salmo 89, por exemplo, versículo 36 e 37, olha que promessa extraordinária. A sua semente, falando sobre Davi, durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Então eles tinham essas promessas no coração deles. E qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar deles, nós queríamos a nossa nação livre das mãos dos estrangeiros, dos dominadores, como está acontecendo hoje com a Rússia. Agora dá para você entender que covardia que é aquilo. Você entrar num país e começar a destruir tudo que está lá, e não interessa. Porque você é mais forte, porque você tem mais poder, então eu vou exercer o meu domínio sobre isso. Só que o nosso coração, irmãos, não é nessa terra. Se você continuar com seus sonhos aqui, se você ainda está nesse evangelho da autoestima, da prosperidade, você é um egoísta. Eu já ensinei aqui que a maior oração que nós temos que ter como cristão, a prioridade da nossa oração é o quê? Venha o teu reino, assim na terra, como é?
Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui sentados nessa cadeira escutando o Evangelho, tem irmãos nossos que estão sendo ameaçados de mortes e tem que falar baixinho. Sabe por quê? Porque se passar um policial na China e escutar que você está fazendo uma reunião e que cantou uma música que ele quer saber e ele escutou uma palavra que falava lá de canção de Deus e tal, você está preso. Só haverá justiça plena quando Cristo vir reinar. Ele vai separar joio de trigo. Ele vai tomar o poder de todas as nações. Veja, eu creio nesse reino, claro, porque nós não temos como dizer que não haverá, porque as Escrituras é clara sobre novos céus e nova terra. Vai ser outro mundo, irmãos. Não é que ele vai chegar aqui, vai sentar lá em Israel, nesse sistema que nós estamos vivendo, e ele vai reinar. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Ele já reina. Quando o reino dele parte do céu para a terra. Então ele vai reinar de onde ele está, vai continuar no trono dele, só que o reino dele, que já é um reino espiritual completo, vai se transportar, vai transbordar de uma maneira total, plena, nesta terra que está corrompida. Quando Cristo então vier reinar plenamente nessa terra, tudo será transformado, tudo será perfeitamente restaurado. Amém? Glória a Deus. Quando se tratava então de tempo, já faziam 1000 anos, como eu disse, do reinado de Davi. E o que é 1000 anos para Deus? É um dia. Mas nós somos muito ansiosos. Essa pergunta se deve pelo fato que eles fizeram para o Senhor Jesus, porque há muitos anos eles estavam nas mãos dos estrangeiros, do domínio de outras nações. Os judeus já não aguentavam mais tanta humilhação e opressão. A intenção de serem livres era justa, pois amavam a sua nação Israel. Eu não sei se você observou aí na Rússia, eles colocam a bandeira deles dentro do país da Ucrânia. Eles gostam de fazer o povo se humilhar. É o exemplo que eu estou citando aqui agora, porque é o que está aí recente na mídia. Mas eles gostam disso. Eles destroem estátuas, eles destroem placas de homenagem a alguém. Então, Israel vivia nisso, essas humilhações. Diferente dos dias atuais, que Israel é um Estado soberano e acaba de fazer, foi na semana aí passada, 74 anos de independência, pois estamos no ano 2022. Veja, Israel, que tem aí milhares de anos, mas só é estabelecido como Estado diante das nações há 74 anos. Se isso não for um milagre de Deus, se isso não for um sinal profético para nós, eu não sei o que é. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, muitos ficaram decepcionados com ele, porque eles achavam que Jesus era o Messias, e ele é. Mas eles queriam o Messias deles, esse Messias que iria resolver o problema político deles naquela hora, que vai resolver o problema. Olha, ele vai tomar o trono, vai enfrentar o imperador, os imperadores que estão aqui, Herodes e a turma dele toda, vai colocar eles embora aqui de Israel, com o poder que ele tem, faz milagres. O que é expulsar um imperador daqui? Aí quando eles veem Jesus sendo crucificado, humilhado daquele jeito, ele se entrega, eles se decepcionaram. Muitos abandonaram Jesus porque eles, não, mas espera aí, ele diz que tem um reino, ele diz que falou de reino, quantas vezes que ele falou de reino para nós, mas ele não consegue se livrar desse povo? Que Messias que é esse? E até hoje eles não entenderam. Eles até hoje aguardam o Messias deles, que para nós será o quê? O anticristo. Será o anticristo. Porque o Messias, veja, se você olhar na Bíblia Sagrada, todas as vezes que fala de trono, nunca vai falar de um trono onde que Cristo vai sentar num trono físico aqui. Vai falar de um trono celestial. Acho que tem 2 ou 3 citações de um trono físico que todos eles estão sendo referidos ao anticristo. Quem vai sentar no trono de Davi é o anticristo. Mas Cristo já está no trono celestial, sobre todos os outros tronos que podem construir essa terra. Ele já está no trono, sobre todo o trono. Amém? Precisamos ter isso aí em mente. Ele está à destra do Pai. Então vejamos que eles esperam ainda. Então aprenda essa lição. Virá um Messias aí dos judeus. Ele vai fazer sinais e prodígios extraordinários. Mas ele não é o verdadeiro Messias. O único Messias já veio, que é Jesus Cristo. Continuando no versículo 6 aí, vamos caminhando.
Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? É notório observar nesta pergunta dos apóstolos que o foco deles ainda estava limitado a Israel, enquanto o Senhor estava preparando eles para uma missão muito maior, que era a implantação do reino de Cristo na terra, em todas as nações confins da terra. Ou seja, eles falam: Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? E o Senhor Jesus Cristo estava falando do batismo com o Espírito Santo, da implantação do reino de Cristo, da igreja. Era um novo tempo, mas eles ainda, naquela época, já estavam preocupados com isso. Claro que o Senhor Jesus está no domínio disso tudo, ele sabia que eles iriam fazer essa pergunta, e a mente deles era essa. Sem o Espírito Santo é impossível entender a missão. Porque o Espírito Santo ele vai fazer com que nós venhamos a olhar para o reino de Cristo. Quer saber se você tem o Espírito Santo? Ele vai sempre fazer você expandir o reino de Cristo. Você quer saber se você está fora do Espírito Santo? É quando você está pensando no seu umbigo, no seu reino. A questão é que no primeiro momento de sua vinda, como eu já disse, ele veio para resolver o quê? O problema do pecado original, que nos levaria para um destino eterno longe de Deus. Como observamos, os apóstolos eles estavam desconectados ainda com essa grande missão que foi confiada para eles. Mas que após o batismo com o Espírito Santo, o foco deles foram ajustados para a grande missão da implantação do reino de Cristo. No versículo 7, vamos lá, agora estamos no final. Versículo 7 e 8, vamos encerrar hoje. E disse-lhes: não vos pertence saber tempos. E aqui essa palavra tempos ou estações, que o Pai estabeleceu. Ou seja, que o Pai vai colocar no lugar pelo seu próprio poder. Veja, no versículo 7, essa resposta do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: prestem atenção no que eu disse para você, acabei de falar para vocês. Olha a missão que eu estou confiando a vocês. Tudo isso essas preocupações que vocês têm da restauração de Israel, isso vai se estabelecer sim, mas no tempo devido. Isso está nas mãos do Pai. Ele já determinou isso. Não cabe a vocês ficarem focados nisso. Tem uma missão, tem uma obra ainda para acontecer. Só um detalhe para vocês entenderem, eles não estavam nem pensando na salvação de nós, dos gentios. Eles estavam limitados tanto à terra de Israel que eles não conseguiam enxergar todas as nações. Irmãos, Israel é do tamanho de Sergipe. Israel hoje tem 9 milhões de habitantes. E dos 9 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes são árabes e estrangeiros. Se nós formos, veja, as nações, eles estavam ali, bitolados naquele mundinho deles. E isso acontece com nós cristãos. Eu quero viver minha vida ali, de crentinho, lá dentro, ali, quietinho. Não, tem um mundo, tem gerações, meu filho, você tem netos, você tem gerações vindo na sua frente, você tem pessoas ao seu redor, o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser expandido. Por isso que o batismo com o Espírito Santo faz eu tirar os olhos de Israel, do meu umbigo, para olhar para as nações que estão do meu lado. Dos vizinhos, dos clientes, dos professores, dos alunos, das crianças. Está entendendo? A palavra empregada aqui é Kyrios. Alguns pronunciam como Kairos. Quando se diz tempo de Deus, pode se tratar de longos períodos de tempo, séculos e milênios. A própria frase está dizendo, não cabe a vocês períodos de tempos e longos tempos. Quando você pega no original aqui, o próprio texto já está dizendo, essas estações, esses tempos longos, períodos, não cabe a vocês. Então aqui o Senhor Jesus Cristo já está dizendo, tem coisas que vão levar anos para acontecer, tem coisas que vão levar muito tempo para acontecer. A palavra aqui, Kronos, que se trata mais de uma época, períodos de tempo, são ocasiões, muitas vezes usadas para descrever o nosso tempo. Então são períodos sim, um período aí de 40 anos, de 30 anos, de 50 anos. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, não pertence a vocês saberem os tempos de Deus, as estações do Senhor Deus não cabe a você.
Continuando, tanto um como o outro está totalmente estabelecido pelo Pai. Então, ouça isso aqui. Tanto o tempo mais curto como o tempo longo, que seria séculos, milênios, já está estabelecido pelo Pai. E Ele colocará tudo no seu devido lugar. Quando a palavra que está sendo usada, estabeleceu, está dizendo o seguinte: Ele vai colocar no lugar. Olha que tradução no original interessante. Se você olhar para isso, Ele estabeleceu. E aqui está dizendo que Ele vai colocar no seu devido lugar, porque quando nós olhamos o mundo do jeito que está, realmente precisa ser colocado no seu devido lugar, sim ou não? Então Ele tem o poder, Ele estabeleceu todas as coisas, mesmo que o mundo está de ponta cabeça, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. É assim que nós temos que crer. Ele estabeleceu e colocará as coisas no seu devido lugar. Continuando, por isso, os apóstolos aqui então, eles não perceberam que estavam fazendo parte da iniciação de um novo período do tempo. Eles não conseguiam enxergar a igreja que estava vindo. Estavam saindo do jugo da lei para entrar na dispensação da graça. Ou seja, os apóstolos ali, a igreja primitiva é o início da nova aliança. Eles estavam saindo da dispensação antiga, do jugo da lei mosaica, para entrar nessa nova aliança. E eles não conseguiam perceber que eles eram ali os cofundadores desse novo tempo. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Eu vou meditar aqui para que nós pensemos a respeito disso. Podemos estar vivendo assim. Por isso o Senhor foi direto com eles dizendo: pare de ficar tentando descrever os tempos e épocas daquilo que o Pai vai fazer. Pergunta, está acontecendo isso nos dias de hoje? Outra pregação que não sai de alguns lugares. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Jesus está voltando. Mas eu vou explicar. Vou explicar isso. Ele está? Sim. Cada dia que passa está mais próximo? Sim. Mas o que eu tenho que fazer a respeito disso? Parem de ficar pensando nisso agora. Na minha volta tudo estará resolvido. Por ora, façam o que eu já ordenei para vocês. Vocês vão ficar lá em Jerusalém, não vão sair do cenáculo, até que o Espírito Santo venha batizar vocês. Vocês vão receber poder para vocês serem as minhas testemunhas. Foi isso que Jesus falou para eles. Veja, parece que a igreja nos dias atuais ainda não aprendeu com essa palavra de Jesus. Há uma preocupação com a volta de Jesus extremamente equivocada. Digo isso pois a igreja tem uma missão aqui nessa terra e ela deve ser concentrada nisso. A igreja ainda precisa pregar o evangelho. A igreja precisa, tem muitas almas, mas a igreja está muito preocupada com a volta de Jesus. As pregações atuais visam demais o arrebatamento. Basta ter uma guerra, pandemia, crise e que Jesus já está voltando. Nós sabemos disso. Mas eu não posso ficar vivendo a minha vida em função, parar a minha vida porque Jesus está voltando. Ele me deu uma ordem. Ele quer ver a gente trabalhando. Ele quer pegar você e eu trabalhando na obra quando Ele voltar. Não vai ficar esperando, Senhor, eu estava aqui esperando aqui o Senhor aqui em casa. Agora eu tirei férias da vida. Isso estava acontecendo na igreja primitiva. Sim, essa é a nossa esperança. Mas a questão é que a igreja foi preparada por Jesus para viver nesses períodos de tempos difíceis, guardando a fé, dando testemunho dessa fé. Porque, em outras palavras, se a igreja não tem um testemunho para dar em períodos de crise, o que ela faz de diferença no mundo? O que ela prega se na época que está difícil, ela não ajuda, ela não estende a mão, ela não leva amor? A igreja tem que estar na hora da guerra, é na hora da doença. É ali que Cristo quer pegar o seu povo, trabalhando. Não em casa, esperando Ele voltar. Na igreja, só na igreja, esperando Ele voltar. Na grande maioria daqueles que só falam sobre isso se deve mais ao fato, quem só fala desse assunto, que eles querem ficar livres dos problemas da vida, das aflições, do que realmente querer estar com Jesus e resolver o problema de todos. Quando nós dizemos Maranata, vem Jesus, não é para resolver o meu problema na decepção amorosa, decepção familiar, na minha doença, nada disso. É para que o Senhor venha reinar e nós estarmos com Ele e de fato resolver o problema de todos nós. Não é do meu umbigo, porque enquanto nós estamos aqui, quantas milhões de pessoas agora estão padecendo? Então quando nós oramos, vem o teu reino, Jesus, nós não aguentamos mais ver tanta maldade.
Aí, qual que é a oração de hoje? Jesus, volta, Jesus, que eu não estou aguentando mais. Olha aí, olha o antropocentrismo, olha o egoísmo do homem. A oração, Jesus, misericórdia, Senhor. Olha quantas crianças estão com câncer. Senhor, olha quanto estrupo está tendo, Senhor. Olha quanto assassinato. Senhor, olha quanta maldade está tendo nesse mundo. Misericórdia, Senhor, volta logo. Volta, Jesus. Porque se o Senhor não voltar, eu vou tirar minha vida, que eu não aguento mais esse mundo. Aí é isso aí que nós vemos. O egoísmo dos homens. Com os apóstolos não era diferente, porque eles queriam ficar livres dos estrangeiros, que os oprimiam, da injustiça social, da desigualdade e de tantas moléstias deste mundo, que jamais, já disse, vai acabar enquanto Cristo não voltar. Então os apóstolos também queriam ficar livres de problemas. Agora veja só, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles ficaram livres de problemas ou eles foram criador de problemas? Literalmente, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, aonde eles colocavam os pés, como o apóstolo Paulo, colocava a cidade de ponta cabeça. Teve alguém que foi mais preso que o apóstolo Paulo? Teve alguém que mais apanhou do que o apóstolo Paulo? Aonde que o apóstolo Paulo chegava era encrenca. Está errado isso aqui, não, pode parar de fazer essas estatuetas, não, isso aí vai levar... Desse jeito, ele virava a cidade de ponta cabeça. Alguém batizado com o Espírito Santo vai virar a sua família, a sua casa de ponta cabeça. Mas é lógico, precisamos da sabedoria do Espírito Santo. É um dom também, amém? Extremamente importante, precisamos disso. Mas o que eu estou dizendo é que um dos sinais da pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela quer converter todo mundo. Ela tem amor por todo mundo, ela não quer que ninguém vá para o inferno. Glória a Deus. Irmãos, aguenta mais um pouco comigo aí. Hoje é Santa Ceia. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você aguenta porque... eu sei que você aguenta. Amém? Não esqueçamos que o reino de Cristo não é deste mundo. Ele foi estabelecido aqui. Mas o trono de Cristo está onde? Céus. O único que tem interesse em um trono físico neste mundo é o anticristo. Olha o que está escrito em João, capítulo 18, versículo 36. João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é daqui. O reino de Cristo será estendido nesta terra? Sim. Mas o reino de Cristo é um reino universal. Ele reina entre os anjos. Ele reina entre... toda a criação do Senhor espiritual, ele reina todo o universo, ele estabeleceu o seu reino nessa terra, nada sai do controle dele, mas no dia que ele voltar, aquilo que acontece no céu, a terra sofrerá, sofrerá não, né? Eu falo sofrerá no sentido da palavra, a terra passará pela restauração dos céus na terra, a terra, o céu irá de fato restaurar essa terra. Agora pergunta, a igreja precisa voltar para esse foco de continuar expandindo o reino de Cristo e buscar o batismo com o Espírito Santo para suportar as tribulações e perseguições, guardando a fé. Todos nós precisamos ouvir isso de Jesus nos dizendo, ei, pare de ficar querendo saber o tempo das coisas, cuida da sua vida, cuida da sua fé, viva o Evangelho, seja o Evangelho, leva o Evangelho. O que mais vemos hoje é uma igreja que está acomodada, esperando Cristo voltar, ao invés de levar Cristo para quem está perdido nesse mundo. Ainda há muitas almas para serem resgatadas, o Evangelho precisa continuar sendo pregado, tem muita ovelha dormindo. Mas pastor, se realmente nós estivermos agora próximos à Terceira Guerra Mundial, que a Rússia está ameaçando aí, né? Dizem que eles já estão dizendo lá no país deles que eles já entraram. Meu filho, o Evangelho ainda precisará ser pregado mesmo com bombas caindo em nossas cabeças. Quem que vai ser os evangelistas na hora da guerra? Somos nós. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha alma? O que vai acontecer? As pessoas vão entrar em pânico? Nós não podemos entrar em pânico. Nós temos que entrar em graça. Aproveita agora, meu filho. Você está vendo que as profecias estão se cumprindo? Agora você acredita? Então ajoelha aqui, vamos orar. Vamos, confessa que Jesus é o seu Senhor. Se arrependa. Melhor momento para a pregação do Evangelho vai ser isso aí. Com um pouco deste mundo? Ah, meu filho, me vê outra possibilidade.
Aí sabe o que vai acontecer com a igreja, que se diz igreja de Cristo hoje? Vai estar precisando de socorro também. Porque ela não tem um batismo com o Espírito Santo. É uma igreja medrosa. É uma igreja covarde. Versículo 8 para encerrar. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 8 para encerrar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? É receber essa virtude. Essa palavra aqui no original é dinamin, que é a mesma palavra que influenciou a nossa palavra dinamite. Poder. Mas não é poder só para fazer milagre. Eu já expliquei isso. Sinais e prodígios são bênção. Todos os avivamentos têm isso. Mas o que nós falamos, que o que acontece nesses períodos é um nível de abandono de pecado, de arrependimento tão extraordinário, que quem é batizado com o Espírito Santo, ele é tão capacitado, ele é tão ungido nesse sentido, de pregar o Evangelho, que é o próprio Cristo naquela pessoa. É o próprio Cristo naquela pessoa. Então as pessoas sentem que não é você ali, ela olha para você, você pode ser eloquente, pode ter o Espírito Santo, mas quando essa pessoa está plena desse poder do Espírito Santo, elas veem que é Cristo que está falando comigo. É diferente. Mesmo que eu fosse um apóstolo. Quando eles olhavam para Pedro, eles olhavam para João, eles olhavam para os apóstolos, eles falavam, não é possível. Eles estiveram com Cristo. Eles não são assim, eles são galileus. Da onde sai essa sabedoria deles? Da onde sai essa autoridade deles? Irmãos, a igreja contemporânea precisa do batismo com o Espírito Santo para estar preparada para resgatar almas na hora que começar a vir aí essa tribulação, se vier guerras e outras coisas vierem, a igreja tem que estar pronta para isso. É dessa palavra, como eu já disse, né? Dinamin, que se originou a nossa dinamite, poder, força. Como havia mencionado antes, eles já tinham o Espírito Santo. Eu já falei isso, residindo. Mas agora eles iriam viver a experiência do Espírito Santo estar presidindo a vida deles, seus pensamentos, suas ações, seu espírito, seus corpos. Eu vejo Jeremias, é claro que é um exemplo só para você ter uma ideia. Jeremias fala, não, eu não posso. Você vai. Se o Senhor tomar você, meu filho, vai fazer você fazer aquilo, dá um encorajamento para você tão fora do comum, que você sabe que naturalmente falando, mesmo você conhecendo a palavra, você não faria. Somente essa força, esse poder, é capaz de transformar homens e mulheres em grandes missionários e testemunhos de Cristo. Agora, olha para terminar o versículo, olha o que está dizendo aí. Ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Agora, irmãos, olha isso aqui, estou no finalzinho. E esta parte do texto é a mais impressionante para mim. Pois o Senhor diz a eles que ao descer sobre eles poder, mas eles tinham o Espírito Santo, mas ia descer poder sobre eles. Virtude, poder. Somente assim que eles poderiam testemunhar a Cristo. Ou seja, sem esse revestimento de poder, eles não poderiam ser mártires. Eles não poderiam suportar o quê? O que havia de vir. O martírio. Cristo morreu, meus irmãos. Eles seriam os próximos. Você acha mesmo que ser um batismo com o Espírito Santo, você e eu teríamos coragem de testemunhar Cristo num país como os países islâmicos? Continuando. Pega essa parte aqui importantíssima. Pega isso tudo aqui que eu estou passando para você. E o que é este serem minhas testemunhas? É nada mais do que serem mártires. A palavra que é essa, no grego. Como sabemos pela história narrada pelos pais da igreja, a maioria dos apóstolos, por testemunhar a sua fé, foram mortos brutalmente. A igreja, né, tem documentos aí no início da igreja que diz que o apóstolo Pedro foi o quê? Crucificado de ponta cabeça. Nós temos o relato do que o apóstolo Paulo foi decapitado. Outros apóstolos foram apedrejados. Outros apóstolos foram queimados.
Agora, como que eles viveram essa fé? Porque eles receberam o quê? Poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Deus. Sem isso, ninguém é capaz de ser testemunha de Cristo. Ninguém. Quando, então, nós associamos a palavra testemunha com mártir, presta atenção nisso, é necessário entender que ser uma testemunha de Cristo é estar pronto para as consequências desse martírio. Ou seja, fui batizado. Aquela pessoa já tinha convicção de que a qualquer momento ela seria questionada da fé dela. Você é cristão? Sim, senhor. Então, você vai negar sua fé? Não vou, não. Se você não abandonar sua fé, você vai ser morto. Você vai ser preso. Então pode me prender, porque eu não vou negar. É isso. Continuando. Veja. Aqui vai dizer, né? Pregando tanto para judeus, né? Eu lembrei de um caso, acho que foi no Irã. Portas Abertas, foi algum centro missionário que disse sobre isso. A oração do batismo deles é o seguinte, presta atenção. A oração que eles fazem nesses países islamizados, escute isso aqui, é o seguinte: você quer ser batizado nas águas? Quero sim, senhor. Ok, você vai fazer oração comigo. Eles fazem perguntas. Você crê em Jesus? Creio sim, senhor. Você está pronto para ser expulso da sua casa quando seus pais souberem que você é cristão? Sim. Se ele responder o seguinte, olha, mas você está pronto para ser morto por causa de Cristo? Se ele titubear, se ele ficar pensando, aquele líder dele fala para ele o seguinte: parou, daqui 6 meses nós voltamos a conversar. Você tem que ter certeza de que você está pronto para ser uma testemunha de Cristo. Senão você não vai ser batizado nas águas. É assim que funciona. E alguns líderes nesses lugares ministram a oração dessa forma. Começando, como diz aqui no final, encerrando então, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Começando com os judeus, o povo da promessa que recebeu a palavra do Senhor. Os samaritanos, que era um povo misto, entre judeus com gentios, e os próprios gentios. Aqui está o versículo do que chamamos teologicamente da grande comissão da igreja, daquilo que foi encarregado para a igreja. Escute isso, encerrando. Ser testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. A missão da igreja está aí. Como diz Calvino, a tarefa da igreja visível é tornar visível o reino invisível de Cristo, para manifestar às pessoas como seria viver em uma comunidade governada por Jesus. Isso até está escrito num comentário de R.C. Sproul, um comentário expositivo dele. Assim, a todos que estão ouvindo essa mensagem, volte para a grande comissão. Pare de gastar seu tempo consigo mesmo. Pare de ficar achando um lugar para se encaixar nesse mundo. O seu lugar é na comunidade dos santos, na igreja de Cristo. E para encerrar, vamos lembrar o que está escrito em Mateus 28, 19 e 20, porque é para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para fazer isso que está escrito aqui. Se você não está fazendo isso, você não entendeu por que existe esse templo aqui. Por que existe essa reunião dos santos. É para isso que está aqui, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, se você está esperando Jesus voltar, faz bem, é uma promessa. Mas viva mais na expectativa de você estar olhando para a sua vida, de guardar a sua fé e não desviar do que você ficar esperando Jesus voltar. Porque se Jesus não voltar neste século, você vai. Você está pronto para encontrá-lo? Você está pronto para o julgamento inicial com ele? Então pare de ficar criando expectativas da volta de Jesus imediata.
Muitas pessoas estão parando as suas vidas por causa disso. E Jesus pediu para que eu e você vivêssemos a fé todos os dias, a todo momento, guardando a fé. Porque se você for do jeito que você está hoje, como eu disse, você está pronto para encarar Cristo? Estamos prontos? O Senhor Jesus fala a mesma coisa para nós hoje. Pare de ficar olhando para essas coisas. Pare vocês aí do ano 2022, de ficar olhando quando que eu volto, quando que eu não volto. Para com isso, vocês estão igual os apóstolos, querendo saber das coisas. Eu dei uma ordem para vocês: vão expandir o reino, vão pregar o evangelho, vão ser minhas testemunhas, vivam o evangelho. Na hora que acontecer, vai acontecer, e vocês não vão poder fazer nada. No dia que eu voltar, vai ser o dia que eu voltar, e vocês não podem acrescentar nada nisso. Amém, irmãos? Aí sim, nós vamos vivendo preparados o quê? Para enfrentar esse mundo aqui. Não adianta você ficar escondido lá. Volta Jesus, me leva, Jesus, me leva, Jesus. Não, Jesus quer que você fique aqui e que você dê testemunho dele. Não me leva, Jesus, eu não vou te levar. Estão entendendo? Eu quero ir, Senhor. Tem 30 anos que já quer ir embora. Aí Jesus falou: se você soubesse, vai viver mais 40 anos. Aí pronto, ela vai viver mais 40 e ainda tem muita lenha para queimar ainda. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então a palavra. Querido Deus, coloque esse espírito dentro de nós, como o Senhor fez. Até mesmo, eu lembrei de Caleb agora, Pai. Com 85 anos ele disse: eu estou igualzinho quando eu tinha 40. Mesma coisa. Estou pronto aqui para começar de novo. Mais 40 anos. Isso aqui é por minha conta. Mas é o espírito de Caleb, Pai. Aquela vontade, Senhor, porque sabia que estava debaixo do teu projeto, debaixo do teu propósito. Quem está debaixo, quem está andando com o Senhor, sabe que todas as coisas não importa, tudo é para a tua glória. Faça sol, faça chuva, com dinheiro, sem, doente ou não, o importante é estar com o Senhor. Que este Espírito Santo, realmente venha nos batizar, para que possamos gastar a nossa vida, cada segundo da nossa vida, para a glória dele. Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro. Então, Pai, é isso. Muito obrigado por essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, nós vamos então agora nos